Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Boa noite, Fael. Eu me chamo Kiara e vou contar a minha experiência com um lobisomem. Hoje eu tenho 24 anos, porém na época eu tinha 7 anos de idade. O meu pai costumava dormir na casa das amantes e deixava a minha mãe com seus 4 filhos em casa. Morávamos em uma chácara no bairro Colégio Adventista, na cidade de Hortolândia, São Paulo. A minha avó havia comentado de alguns barulhos estranhos em sua chácara e também de fezes de algum animal que ela não fazia ideia de qual seria. Porém, no lugar que aquele animal defecava, morria as árvores e as plantações dela. A chácara da minha avó ficava bem próximo da chácara que nós morávamos. Então, em uma noite, estávamos a minha mãe, os meus 3 irmãos e eu em casa, e já prontos para dormir. E deveria ser por volta de 11h30 da noite, quando começamos a ouvir um barulho de passos pesados vindo do quintal. Então, algo começou a arranhar o pé de manga que dava para a frente da janela do quarto. A minha cachorra latia desesperadamente. E então, quando esse animal foi para cima da minha cachorra, eu e o meu irmão caçula começamos a chorar dentro de casa. E nesta hora, tomamos toda a atenção daquele ser, que tentou imediatamente invadir a casa, arranhando a porta e batendo contra a mesma. Graças a Deus, naquela época, as portas tinham travas de madeira de fora a fora, e por isso aquela coisa não conseguiu invadir a casa. Porém, enquanto ele tentava, o meu irmão mais velho espiava pelo vidro do quarto e pedia para não fazermos barulho, e que se tratava de um cão enorme de olhos vermelhos que andava sobre 2 patas, e com certeza deveria ser um lobisomem. E depois que ficamos em silêncio, aquele ser balançou a árvore para derrubar as galinhas que ficavam dormindo ali. Aquela coisa conseguiu derrubar um dos galos, e foi muita bagunça e uma correria pelo quintal da chácara. Aquela criatura tentava pegar o galo a todo custo. E como não obteve sucesso, aquela coisa voltou com muita fúria e arrebentou a minha cachorra. Ela era muito brava, mas não era pária para um bicho daquele. Os meus irmãos continuavam olhando pela janela e viram quando aquela criatura foi embora. Enquanto olhava, nos dizia como era a aparência daquela coisa.
Aquilo era um ser de olhos vermelhos e pelos negros, e andava como um homem. No outro dia, fomos procurar o galo, e encontramos ele embaixo de uma bananeira em um buraco que havia ali. A minha cachorra estava toda machucada e cheia de ferimentos. E a porta e a árvore estavam cheias de marcas de garras. A minha avó veio logo cedo em casa para ver se estava tudo bem, porque naquela noite ela havia ouvido toda aquela bagunça. E graças a Deus, aquele ser não conseguiu entrar em casa, pois não sei onde estaríamos agora se aquela coisa tivesse invadido a casa. E depois desse episódio, o nosso galo nunca mais cantou, e a minha cachorra se tornou bem medrosa. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Maria, tenho 19 anos e moro no Mato Grosso do Sul. Mas na época em que isso aconteceu, eu tinha 15 anos de idade e morava em Santa Catarina. O relato, na verdade, aconteceu com o padrasto e a mãe da minha prima. Vamos lá. Tudo aconteceu em 2015. A minha prima, que se chamava Ana, era uma garota muito calma, extremamente bondosa e tímida. E desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi essa prima levantar o tom de voz para ninguém. A família da Ana era composta por sua mãe Fernanda e o seu pai Bruno, e a sua irmã mais nova chamada Helena. O seu pai, no caso meu tio, fumava muito. E foi quando ele descobriu que tinha câncer no pulmão. Ele até tentou parar de fumar, mas já era tarde. E consequentemente ele morreu. Um tempo depois, a Ana descobriu que estava com câncer no pulmão, igual ao seu pai. E o médico disse que infelizmente ela descobriu muito tarde, e que só lhe restava 3 meses de vida. Porém, nesses 3 meses, a sua família tentou de tudo. Mas mesmo assim, não conseguiram fazer nada. E no dia 31 de outubro, ela amanheceu morta. Ela foi enterrada com os cabelos soltos, e com um vestido azul esverdeado e flores rosas. A sua expressão era serena, como se ela estivesse dormindo. Então, 2016 chegou, e a sua mãe Fernanda conheceu Jonathan. E ela achava que ele era perfeito para ela. Mas quanto mais os meses se passaram, ele de príncipe se transformou em monstro. Ele se tornou agressivo, e a minha tia Fernanda descobriu que ele já havia sido preso por roubo e por ter feito coisas impróprias na frente de 2 crianças. Mas a minha tia jurava que em algum momento ele iria mudar. Mas depois de alguns meses namorando, eles decidiram morar juntos. E aí começou o sobrenatural. Após algumas semanas que o Jonathan estava morando com ela, as coisas ficaram bem estranhas. Vultos passavam a todo momento, e a TV ligava sem mesmo ninguém ter encostado no controle remoto. O rádio ligava em uma estação de música clássica, que eram as músicas preferidas da Ana. E muitas outras coisas. Até que um dia, a Helena me ligou apavorada, chorando muito,
E após ela se acalmar, ela me contou que o Jonathan havia batido nela e em sua mãe. E me pediu para dormir na casa dela porque ela estava com muito medo. Bem, então eu fui. E desde a morte do meu tio e da minha prima Ana que eu evitava ir na casa deles, pois eu sentia uma energia muito pesada. E isso piorou muito quando o Jonathan foi morar lá. Então, quando eu cheguei lá, nós jantamos e eu e a Helena fomos para o quarto. A casa tinha 2 quartos. Um era o quarto do casal e o outro era das irmãs. Estava tudo tranquilo, até que o telefone da sala começou a tocar. A TV ligou em um canal de desenho e o rádio começou a tocar na estação de música clássica. Bem, isso nunca havia acontecido. E é óbvio que fiquei muito assustada, porque era a minha primeira vez presenciando tudo aquilo. E momentos depois, a TV e o rádio desligaram e o telefone parou de tocar. E foi aí que o Jonathan soltou um grito que todo o bairro escutou. Foi o grito mais aterrorizante que eu já escutei em toda a minha vida. E então, eu e a minha prima fomos correndo até o quarto da minha tia e do Jonathan. E quando chegamos no quarto e entramos, o grito parou. E a minha tia imediatamente nos tirou do quarto e pediu para irmos dormir. Bem, isso foi quase impossível. Bem, anos se passaram. E sempre que eu e a minha prima perguntávamos para minha tia o que aconteceu, ela dava uma desculpa e mudava de assunto. E então, só no mês passado, que ela nos contou o que aconteceu naquele dia. Ela disse que o Jonathan sonhou com a Ana e eles estavam em um lugar completamente branco. E então, ele viu a Ana vindo na direção dele. E ela estava com um semblante sério. E gritando, ela disse: "Se você não parar com isso, você vai sofrer as consequências." E então, ele perguntou: "Parar com o quê?" E ela, com um sorriso maldoso, respondeu: "Você sabe o quê?" E foi aí que ela colocou as mãos no pescoço dele e começou a apertar. E este foi o motivo que ele começou a gritar. Eu até me assustei, porque a Ana não era desse jeito. Algumas vezes eu já havia sonhado com ela, porém ela sempre estava com um semblante sereno, exatamente com o mesmo que ela foi enterrada. E nunca ela estava gritando, pois, como eu disse, ela era uma pessoa calma e sempre falava baixo. Mas depois de tudo o que ocorreu, a tia Fernanda se separou do Jonathan. E hoje em dia ela mora aqui, em Mato Grosso do Sul. Bem, este é o meu relato, e tudo o que contei é real. Boa noite.